E se eu disser que o escândalo que você acha que matou esse desenho foi só a ponta do iceberg, a verdade é muito pior. Você provavelmente se lembra de 12 anos Forever, ou 12 anos para sempre, lançado no Netflix em 2019, parecia ter tudo para dar certo. A animação era vibrante, a premissa era interessante e ele parecia seguir a mesma vibe de sucessos como Gravity Falls e Steven Universe. A história era sobre Red, uma garota de 12 anos que não queria crescer e para fugir das esquisitices da verdade, ela escapava para o mundo de fantasia chamado Infinito. E nesse local ela lutava contra monstros, incluindo a vilã principal, Bruxa Bunda, que era basicamente uma metáfora gigante ambulante para a puberdade. Parecia promissor, né? Mas a série foi lançada quase em segredo, sem marketing nenhum e cancelada depois de uma única temporada. A maioria das pessoas culpa o escândalo bizarro da criadora, mas a história é muito mais complexa do que isso, ela é sombria. Hoje a gente vai a fundo descobrir o que realmente arruinou 12 anos para sempre. Eu te garanto que a polêmica é muito mais problemática do que você imagina. Estamos com mais uns criadores nojentos. Para entender esse desastre completo, a gente precisa primeiro olhar para o desenho em si. Porque vamos ser sinceros, mesmo antes de qualquer treta da internet, 12 anos para sempre já era um projeto com vários problemas. A ideia central era genial, falar sobre o medo de crescer, aquela fase estranha que metade dos nossos amigos estava começando, ou até você mesmo estava tendo esse momento na sua vida. É uma fase bem estranha, uma metade estava querendo namorar e a outra estava querendo só brincar com seus amigos. A criadora, Julie Wickman, disse que queria capturar exatamente esse sentimento, e a série até tenta, viu? Ela apresenta temas pesados como problemas com a imagem corporal, abandono dos pais e até descoberta da sexualidade. O lado ruim é que ela tenta fazer isso em episódios de 13 minutos. É como tentar contar uma história épica de um post do Twitter, simplesmente não funciona. Se minha memória não falha, pega o segundo episódio, por exemplo. A Regis está totalmente confusa e assustada com a mudança no corpo dela, e isso leva ela a criar a Bruxa de Bunda, a vilã. É uma metáfora visual incrível porque ela está se sentindo, mas como a série resolve isso? Em poucos minutos ela tem uma conversa superficial com a mãe e basicamente diz: relaxa, é apenas sua juventude. E pronto, acabou, sendo um impacto. O conflito acaba ali. A série desafia a protagonista a enfrentar seus medos. Ela basicamente dá um tapinha nas costas dela e diz: quer fugir é tudo bem, então bora fugir dos nossos problemas. E esse padrão se repete. O desenho joga um problema complexo na sua cara e depois oferece uma solução que tem a profundidade de um pires. É uma imaturidade criativa que acaba sabotando a própria mensagem que ela queria passar. E eu não queria nem falar sobre os personagens. A química entre o trio principal é quase zero. Eles parecem mais um conjunto clichê do que amigos de verdade. E a maior culpa disso é a própria protagonista, a Rex. Olha, eu entendo que ela tem 12 anos e era pra ela ser meio egoísta e impulsiva, mas simplesmente ela é assim do primeiro ao último episódio. Ela não aprende, ela não evolui, ela é constantemente mimada e egocêntrica. E honestamente, ela é muito chata. E isso destrói completamente a premissa do desenho. Como a gente vai torcer por um personagem que quer fugir da realidade se a gente nem gosta dela? O que chama de Ilha do Infinito, o Mundo do Infinito, que deveria ser um refúgio, na verdade só piora as coisas. Todos os habitantes de lá praticamente idolatram a Regis, passando a mão na cabeça dela, dizendo que todas as atitudes egoístas dela são incríveis, e isso impede qualquer tipo de crescimento. Enquanto isso, os personagens com potencial de verdade são deixados de lado. O Todd é de longe o melhor personagem desse desenho. Ele tem uma história de fundo real. O pai dele é um cara irresponsável e o Todd tem que cuidar das suas irmãs mais novas. A gente entende porque ele quer escapar para o mundo de fantasia e a gente sente a dor dele. E já a Esther, coitada da Esther, ela tem uma história que poderia ser super interessante. Os pais dela são ausentes, colocam uma pressão enorme nela para ser perfeita na escola. Mas tudo isso é de uma fala expositiva, como se ela tivesse lido a própria biografia no Wikipedia. E a gente nunca vê a casa dela, nunca sente o drama dela. É a Bruxa de Bunda, a vilã que todo mundo amou, com a voz incrível da Matthew Perry. Ela mal aparece. Ela tem uns 14 minutos de tela na temporada inteira. Imagina que legal seria a Esther sentindo falta de uma figura materna e acabasse se aliando à Bruxa de Bunda. Daria um arco de personagem incrível, mas não, a série prefere focar na Regis sendo a Regis, né? E pra acabar com tudo, temos também a Ilha do Infinito, ou Mundo do Infinito, chame como quiser. É um mundo de fantasia pra onde você precisa escapar, e no mínimo precisa ser legal, né? Pensa em Gravity Falls, como seus mistérios e a floresta esquisita. Pensa também no mundo de Steven Universe, são locais que a gente quer explorar. O infinito, por outro lado, é descrito como um lugar horripilante, um carro de barulho e cores sem pé nem cabeça. De fato, é tão perturbador que quando a Regis ela leva uma criancinha pra lá, a criança fica traumatizada. Isso é bizarro. Não é um mundo que convida a gente a entrar, é um reflexo da mente caótica e irritante da protagonista. E ele não funciona como escapismo, é literalmente um pesadelo ambulante. Tá,
Tá, Felizinho, você já falou sobre as falhas do desenho, eu já entendi que ele é um desenho meia boca, mas o que realmente destruiu a reputação desse desenho? O que transformou 12 anos para sempre em sinônimo de problemático, em coisa ruim? E eu os apresento o que foi mais bizarro nessa história: o escândalo da criadora Julia Wickman. E como já tá na série do meu canal Criador de Nojento, a coisa fica feia de verdade, porque aqui só tem gente criminosa. O estopim foi um post do Tumblr que ela escreveu em 2010, quando ela tinha uns 25 anos. Um post, ela descrevia com detalhes a paixonite que sentiu por um garoto emo de 14 anos. Um garoto que tinha cabelo preto e comprido, que ela viu em um parque de diversões. E fica muito mais pior. Ela conta que ela, junto com a amiga, seguiram um garoto para tirar fotos escondidas e que ficou fantasiando em falar com ele se a mãe dele não estivesse ali por perto. E isso já é bizarro o suficiente, né? Mas fica pior, fica muito pior. Ainda não o suficiente, ela marcou esse post, ela mesma, né, com a hashtag de pedo, que é uma abreviação de eu não preciso nem falar, né? E quando isso veio à tona, quase uma década depois, a internet explodiu. E com razão, não era só uma piada de mau gosto, era uma adulta descrevendo um comportamento predatório com um menor de idade. Agora um disclaimer rapidinho: eu sei que muitas pessoas acham isso legal, né? Um comportamento de ai meu Deus, eu tô pegando a milf, mas isso é muito problemático. Isso só acontece porque os jovens são viciados em pornografia. E normalmente em pornografia, quando a pessoa tá muito maluca na cabeça da pornografia, ela acha esse tipo de atitude legal. Isso é o reflexo da pornografia. E se rotulando com a pior acusação possível. A resposta dela só piorou tudo. 12 meses depois do lançamento do desenho, ela postou um pedido de desculpa no Twitter, que é um exemplo clássico de como não se pedir desculpa. E ela simplesmente disse: eu fiz um monte de piadas uma década atrás, não quis ofender ninguém. Elas eram idiotas e não envelheceram bem. Eu não sou a pessoa que era 10 anos atrás, sinto muito. Como diria meu amigo estripador, vamos por partes. Primeiro, ela minimiza tudo chamando de piadas. Segundo, ela usa a clássica desculpa: eu não quis ofender ninguém, que joga a culpa em quem se sentiu ofendido. Segundo, ela usa a clássica desculpa de não quis ofender ninguém, que joga a culpa em quem se sentiu ofendido, não nela, né? E terceiro, que é a pior parte pra mim, ela afirma que mudou, mas não dá nenhuma prova disso, não reconhece que fez de errado. Uma resposta que demonstrou zero responsabilidade. E de fato, o problema não é nem errar, o problema é você errar e não falar que errou. Significa que você só tá falando que se desculpou porque você não quer sofrer as consequências. Isso é pior do que a pessoa falar que tá certo, na minha opinião. Comente se eu tô certo ou errado. O resultado foi que o desenho ficou permanentemente estranho, né? Ficou impossível assistir uma série sobre uma garota de 12 anos sem lembrar do post da criadora. Cenas que antes eram só esquisitas agora pareciam sinistras. A reputação do desenho foi destruída de uma forma que não tinha mais volta. E agora chega a parte da história que pouca gente conhece, porque por mais grave que tenha sido o escândalo público, ele não foi o que realmente matou 12 anos para sempre. A verdade é que o desenho já estava morto por dentro, apodrecido nos bastidores, muito antes de qualquer um de nós saber sobre esse post no Tumblr. Antes mesmo do post explodir na internet, a Julia Wickman já era alvo de acusações seríssimas dentro da produção. Vários animadores e artistas de storyboard, homens e mulheres, acusaram de assédio sexual. Segundo os relatos, as pessoas tinham medo de falar qualquer coisa porque temiam retaliação profissional. Tinham medo de perder o emprego e nunca mais trabalhar na indústria. A situação ficou tão insustentável que a Julie foi demitida no meio da produção. E sim, você não ouviu errado, a criadora do show foi expulsa do próprio projeto antes mesmo dele terminar. Ela foi substituída por uma das donas da produtora Pan Entretenimento, né, que era essa produtora do desenho. A versão de 12 anos Forever que a gente assistiu na Netflix já era. Na verdade, foi uma operação bem estranha, a operação de resgatar um navio que já havia afundado. O Titanic já estava lá no fundo. Mas a demissão dela foi só o começo de uma guerra corporativa que selou o destino da série para sempre. A empresa de gerenciamento que contratou a Julia ficou com medo de ser responsabilizada legalmente pelo comportamento dela. E você deve estar se perguntando o que eles fizeram. Eles processaram a produtora, a Pan Entretenimento. Uma manobra legal para dizer: olha, a culpa não é nossa, a gente só contratou ela. Quem tinha que vigiar era a produtora. Isso simplesmente transformou 12 anos para sempre em um ativo tóxico. Ninguém mais queria se envolver com um projeto que estava no meio de uma briga judicial entre a produtora e a própria empresa de gerenciamento. Foi a sentença de morte financeira e legal da série. E como se não bastasse, a própria produtora Pan Entretenimento estava explodindo. Além de ser processada e acusada de não ter feito nada sobre as denúncias contra a Julie, um dos produtores da empresa, o famoso apresentador Chris Hardwick, também foi acusado de abuso na mesma época. Era uma temporada
tempestade perfeita, a empresa estava sendo atacada por todos os lados e apodrecendo por dentro. O resultado: no início de 2019, a Pan Entretenimento simplesmente desapareceu. A empresa foi varrida da internet sem nenhuma explicação oficial. Ela faliu e levou 12 anos para sempre junto com ela no túmulo. E em resumo, não foi só um post no Tumblr, foi uma cascata de desastres. Primeiro, tínhamos um desenho que criativamente já era falho, não conseguia entregar o que prometia. Segundo, tínhamos uma criadora com histórico público extremamente perturbador. E terceiro, essa mesma criadora estava sendo acusada de assédio nos bastidores, o que levou a sua própria demissão. Quarto, essa demissão causou uma guerra legal que tornou o projeto inviável. Quinto, a produtora por trás de tudo entrou em colapso total. É quase um milagre que o desenho tenha sequer sido lançado. No final das contas, as consequências foram sentidas por todos, mas de forma diferente. A Julie sumiu da indústria de animação. Os artistas que teriam sido vítimas se distanciaram completamente do projeto, apagando qualquer menção a ele do seu portfólio. Já a Pan Entretenimento deixou de existir. Já outras empresas maiores, como aquela que contratou a Julie, se protegeu legalmente e continuou operando normalmente. Isso é reflexão para a gente pensar no final do dia. Quem tem mais poder e dinheiro geralmente sobrevive. A história de 12 Forever, né, que o pai que fala inglês, né, é uma lição sobre imaturidade. A imaturidade criativa de um show que não soube lidar com seus próprios temas. A imaturidade pessoal e profissional de uma criadora cujas ações, tanto públicas quanto privadas, destruíram seu próprio sonho. E a hipocrisia de uma indústria onde as pessoas que assinam cartas abertas contra o assédio podem estar ao mesmo tempo no centro de um ambiente de trabalho tóxico. Se você chegou aqui, você gosta do meu conteúdo e o membro tá, acho que é R$5, baratinho. Se tiver ruim pra você, comente que eu posso deixar o mais barato possível. Lá tem vídeos exclusivos, vai ter live exclusiva já, mas tem uns 5 vídeos exclusivos onde eu vou falar sobre tema como jogos. Tem um vídeo sobre o jogo muito bom, acho que é 3 jogos. Tem outros vídeos, também os membros, ele tem vídeos antes. Assim que eu tiver lançado o vídeo, eu deixo pros membros já, você assiste lá de boa. Se você gosta dessa série, né, Criadores Nojentos, deixa um like e comenta muito para o YouTube divulgar. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar o último vídeo que eu lancei sobre Criadores Nojentos, que é sobre Hans Stimpy. O criador dele acabou com esse desenho. Ative e seja membro, R$5 para vários temas que eu vou falar sobre jogo, outros temas que eu não falo aqui, até Pokémon. Talvez eu fale sobre Pokémon, tô jogando muito. E se tiver muito caro, você comenta aí que eu vou botar um preço de R$1, vocês escolhem, só para poder me ajudar financeiramente, que o pai também tá barreado aqui. Obrigado por tudo, deixe seu like, tchau e fui.